E aí, beleza? Steve é um dos guardas da Casa Branca e nesse mundo que existem super-heróis e super-vilões, estavam conversando justamente sobre isso. De se defender nesse mundo de supers era muito difícil, só que Steve estava tranquilo, pois entraria de férias e iria passar alguns dias com seu enteado. No papo bem legal sobre ele nunca ter sido pai, e essa seria uma ótima oportunidade, já que o garoto estava entrando na linha e agora até iria se formar. Mas nesse momento a Terra começou a trincar e dela eles apareceram. Os gêmeos demolidores com a missão única de matar o presidente dos Estados Unidos. Que na verdade eles não são gêmeos, é apenas a estratégia do cientista louco de se garantir e nunca revelar nem para o próprio clone quem é o verdadeiro. E são bem fortes por sinal, à prova de balas e com o ego elevado, já destruindo as armas de defesa da Casa Branca. Só que nessa, Steve o guarda atirou em um dos gêmeos e ainda furou o seu olho. Claro que iria ser morto por um deles, mas nesse momento eles apareceram, direto de um universo paralelo, a Liga da Justiça. Foi mal pelo atraso. Uai. Eu tô brincando, é a tropa dos Guardiões Globais. Formado pelo Imortal, um super bem forte que já viveu por eras e o seu grande poder é ser imortal. A Mulher Marcial, que só não é a Mulher Maravilha por causa de 7 letras, pois também é uma amazona. A Vulto Verde, que é como se fosse o Lanterna Verde, só que sem o anel e um pouco mais nerfada. O Vento Vermelho, o cara mais rápido da Terra, e eu nem preciso dizer com quem ele parece, né? Igual o Marciano, o Ajax do grupo. E tem o Aquarius, o Monarca de Atlantis, que é o Aquaman, só que aqui ele realmente é um peixe. E por fim, não menos importante, o Asa Negra. O Batman, fundador dos Guardiões Globais, cheio dos seus apetrechos e até falava igualzinho. E era o único humano do grupo que quase morreu esmagado por um tanque para salvar uma mulher. Porém, meus amigos, ele apareceu. O Capitão Pátria, o Superman desse universo, aí é vocês que decidem. O famoso Omni-Man, o alienígena que chegou na Terra para ser o grande salvador dela. E tá bem para herói mesmo, salvando as pessoas em perigo e ajudando os Guardiões Globais. E alguns quilômetros dali, Mark Gleason estava lendo um quadrinho. Esse simpático garoto é o filho do Omni-Man, meio com vergonha da sua mãe que entrou no banheiro, mas Debbie, sua mãe, disse que não tinha nada que ela já não tinha visto. Essa é a família do homem mais poderoso da Terra, e mais tarde Mark assistiu seu pai salvar a Casa Branca. Que não demorou muito para ele chegar do seu jeito romântico com Debbie, e depois que Mark subiu para o quarto, ele estava meio preocupado com seu filho, pois ele ainda não tinha revelado os seus poderes, pois no planeta dele, até os mais atrasados na idade dele já eram super poderosos. E olha que Mark até queria voar para ir para a escola, mas naquela manhã não rolou. Bom dia. Falta de remédio, fraqueza. Já no colégio, ele conversava com seu amigo Will, que achava o Omni-Man um super bem bonitão. Mas Mark viu o Todd, o valentão da escola, ser babaca com Amber, uma garota bem descolada, e Mark já queria livrar ela desse babaca. Mas diferente do seu pai, ele não tem poderes e acabou apanhando feio aquela manhã para defender a garota, mas eu acho que nem precisava lutar, pois Amber já deixou o Todd quase sem andar. E depois agradeceu Mark pela atitude e foi embora. Mas esse lance de não ter poderes estava com suas horas contadas, pois em seu trabalho aquela noite acabou enviando um saco de lixo para o espaço, ficando bem animado pelos seus poderes terem aparecido. Diferente do seu pai, que não esboçou muita reação, acredito que é porque o garoto já estava meio velho para isso, mas os seus treinamentos iriam começar no dia seguinte. Mas antes, um pouquinho de história. No dia que Mark recebeu a notícia que o seu pai era um super, contou para o seu filho que veio do planeta Viltron, a algumas boas galáxias dali, e era azul e bem parecido com a Terra. E até os Viltronitas eram bem semelhantes aos humanos, só tirando alguns fatores como super velocidade, super força e que eram praticamente imortais. Em aparência física era parecido com os humanos. E eram bem altruístas, pois quando se tornavam adolescentes, recebiam a missão de proteger outros planetas inferiores e ele escolheu a Terra. Já desde adolescente usando esse bigode estiloso, e foi assim que ele conheceu Debbie, sua esposa, e depois tiveram Mark. E podemos considerar o garoto
tanto como Hércules, um semideus de Viltron. E foi a primeira noite que Mark aprendeu a voar também, descobrindo duas coisas novas, que poderia ir bem mais alto do que imaginava e que cair de uma altura dessas é bastante dolorido. Mas no dia seguinte seria seus primeiros treinamentos de como ter pleno controle de como voar, pois nessa característica Mark ainda tinha muita dificuldade de controlar o voo e também de aterrissar. Fora que aprender a lutar era uma coisa extremamente nova e o seu pai não estava muito interessado em ensinar, e sim mostrar como os super-heróis levam socos de verdade. Nossa. Mark estava muito chateado com o que o seu pai fez a ele, e em casa ele, o próprio Omni-Man, disse a Debbie que talvez se Mark não tivesse poderes seria melhor. Na escola ele estava bem chateado e Todd ainda queria tirar satisfação pelo que houve no outro dia, mas Mark pediu para ele bater o mais forte que ele conseguisse. Claro que ele não podia mostrar que era extremamente forte e apenas deixou Todd bater nele e foi taxado como uma aberração. Então, no bom e velho estilo Gohan de ser, foi atrás de aventuras na cidade com uma roupa meio estranha, e em um beco por ali ele encontrou o Titã, um ladrão de bancos que tinha uma armadura de pedra. Só que Mark o atacou e ainda não tinha nome, mas aquela armadura de pedra ele arrancou no soco, que depois de derrotar o Titã, o seu pai o encontrou, dizendo que ele estava ridículo com aquela roupa e não gostou nadinha dele sair se aventurando por aí, principalmente sem treinamento, mas viu que o garoto estava chateado pelo que ele fez, e também que Mark era muito esforçado e tinha garra. Então pediu desculpas dando nele um abraço e daria ao seu filho seu primeiro grande presente de herói. Iria ganhar o seu uniforme, feito por Art, um cara que fazia uniforme dos super-heróis à la Edna Moda dos Incríveis, mas primeiro ele tinha que escolher o seu nome de herói. Então foi depois de ter uma boa conversa com sua mãe sobre ele ser um garoto normal, e depois de jogar beisebol com seu pai, lançando uma bola que deu a volta na terra, descobriu o seu nome de herói, pois o seu pai disse que Mark era invencível. E olha que o uniforme até ficou maneiro, viu? Amarelo e preto com alguns detalhes em azul, estrelando ele aquela tarde voando por todo lado, no estilo Homem-Aranha aprendendo a soltar teia. Mas chega de enrolação, já teve muito disso nesse episódio, o que queremos ver é luta, e foi isso que aconteceu no centro da cidade, onde o Canhão Mortal, um super que tinha uma arma bastante perigosa, ameaçava os policiais. Ele levou foi uma baita surra do Invencível, seu primeiro grande confronto, e Mark levou a melhor sobre este super. Mas naquela noite as coisas ficariam bem sinistras, pois os heróis mais poderosos da Terra foram convocados para uma emergência no quartel dos Guardiões Globais, e todos eles foram chamados: o Vento Vermelho, o Imortal, o Aquarius, a Mulher Marcial, a Vulto Verde, o Marciano e o Asa Negra, sendo o último a chegar, e todos já achavam que ele tinha os convocados, mas na verdade quem fez isso foi o Omni-Man. Já querendo atacar o Imortal, sorte que o Vento Vermelho o salvou. Mas eles não entenderam nada e começaram a lutar contra ele, e os Guardiões Globais não tiveram muita chance. O primeiro a se ferrar foi o Vento Vermelho, no qual ele amassou sua cabeça, e depois foi o Asa Negra, que também teve a sua cabeça explodida por ele. A Vulto Verde não teve tempo nem de reagir, e mesmo levando alguns golpes do Imortal e da Mulher Marcial, o Omni-Man pegou sua arma e acabou com o Aquarius com apenas um golpe. E olha que os mais fortes até tentaram resistir, aguentando e até batendo nele, mas ele era extremamente forte. Nem o Marciano o segurando conseguiu, pois ele acabou rasgando ele e o matando, e a Mulher Marcial teve seu pescoço quebrado. E por fim, o Imortal, que não era bem imortal assim, pois teve sua cabeça arrancada pelo Omni-Man, que depois dessa baguncinha que ele fez, acabou desmaiando. Nossa Senhora! Mas continuando com a nossa história, sabe aquele saco que Mark jogou para o céu? Pois bem, foi parar na Inglaterra, perto do nosso amigo guarda Steve, que estava junto com seu enteado visitando o Palácio Real, e por esse motivo, e por estar coberto de sangue de hambúrguer, pela primeira vez Matt o chamou de pai, e ele ficou bastante emocionado. Mas voltando aos corpos dos Guardiões Globais, foram recolhidos pela agência de supers desse universo, liderados por Cecil Stedman, que também é um alienígena, que acabou caindo na Terra e liderando os outros alienígenas, que não estava nada
contente com o que viu por ali. Nolan, o nome do Omni-Man na Terra, foi parar no Pentágono, especialmente no departamento da ADG, uma parte da Agência de Defesa Global, onde tinha um hospital avançado, e era lá que ele estava se recuperando. Totalmente desacordado, e a agência acreditava que quem fez isso foi um super vilão que queria todos os heróis mortos, inclusive o Omni-Man. Mas como o herói mais poderoso da Terra agora estava em coma, eles iriam investigar. O jeito foi o Invencível tentar salvar o dia, só que agora teve uma invasão alienígena, e Mark já ficou bastante preocupado. Puta que pariu. Mas como vocês perceberam, o que mais tem nessa série são alienígenas. Mas esses já chegaram causando terror, matando todos os humanos que encontravam pela frente. E o Invencível até tentou salvar uma senhora, ferrando o olho do general dos aliens. Só que a senhorinha, coitada, acabou ficando bastante ferida. E nesse momento o general iria atacá-lo. Só que aí as coisas ficaram interessantes, pois a tropa jovem chegou, liderados pelo robô. E sim, esse é o nome dele mesmo. E nesse grupo tinha a Eve Atômica, uma super que controlava energia cinética, lançava projéteis de energia e criava campos de força. O Rex Explosão, que usava injeções de adrenalina e conseguia aumentar sua força e até gerar explosões. E por fim, a Duplicate, que conseguia fazer instantaneamente cópias de si mesmo. A tropa jovem já chegou descendo o cacete nos alienígenas e o Invencível salvou a senhora, levando para o hospital do Pentágono. O problema é que esses aliens, os Fraxons, tinham muito poder de fogo e o grupo não iria suportar por muito tempo. Só que a fraqueza deles apareceu, pois todos os aliens começaram a morrer de velhice, e isso era bom e ao mesmo tempo estranho, e parece que o general iria voltar depois de se recuperar. Ok, Mark foi parar no hospital da agência de proteção, já percebendo que esse lance de ser super-herói não era para qualquer um. E no dia seguinte, Mark estava meio desapontado, achando que realmente não era um super e preocupado com seu pai no hospital. Só que daí ele conheceu Eve Winkens, a garota que salvou ele na batalha contra os Flexons, onde trocaram figurinhas e ela explicou sobre a tropa jovem e que também existia outros grupos, só que eram mais ridículos que eles. Eve então o convidou para conhecer a tropa jovem e mais tarde eles se encontrariam. Já Cecil, junto com o robô, descobriu que os Flexons tinham uma grande desvantagem em relação à Terra. O fluxo do tempo da nossa atmosfera passava muito mais rápido do que o deles, e minutos aqui para os Flexons se passaria anos e até décadas. Então, se caso aparecessem novamente, era só esperar eles envelhecerem. Já as investigações sobre quem matou os Guardiões Globais, conhecemos Damian Darkblood, o detetive demônio que conseguia ver flashes das vítimas, inclusive de como elas foram mortas, já deixando Donald Ferguson, o assistente de Cecil, morrendo de medo do demônio. O demônio te incomoda? Você não é ateu, Donald? Bom, na teoria. Cagão. Mark então aceitou o convite e foi conhecer a tropa jovem, descobrindo que Eve era namorada de Rex Explosão. Mas ele se mostrou ser babaca e bastante arrogante, e também conheceu a Duplicate e o robô, que já fez o convite para ele participar dos próximos confrontos com eles que aparecesse. Já Nolan, o pai de Mark, ainda estava se recuperando e não demorou muito para os Flexons aparecerem de novo. Só que dessa vez se passaram décadas no planeta deles e aqui apenas 3 dias. Conseguiram uma forma de resistir ao fluxo do tempo e voltaram com sangue no olho para dominar a Terra. E mesmo Eve Atômica, mostrando que era extremamente forte e lançando ondas de energia, continuaram atacando e avançando, até quase fazendo a tropa jovem sucumbir, só que o Invencível mostrou que era muito mais poderoso do que parecia, pois quando o general quase matou Eve, ele soltou sua fúria para cima dele em um ataque poderoso, e foi assim que descobriu que os braceletes protegiam os Flexons do fluxo do tempo. Então era só destruir todos que matariam os Flexons, e o robô até copiou o sinal e emitiu na batalha, assim destruindo todos os braceletes dos Flexons, e assim foram obrigados a voltar para o seu planeta, em mais uma vitória dos heróis contra esses alienígenas que também têm o tempo como inimigo. Mas finalmente o pai de Mark, Nolan, acordou. Estava pronto para ir para casa, onde, meio parecido com o Capitão Pátria, se mostrou bastante arrogante com a enfermeira do hospital, e não queria perder muito tempo, já voltando aos treinamentos com seu filho.
filho. Só que naquela tarde apareceu uma missão de Cécio, de um alienígena que apareceu na órbita da Terra, que sempre aparecia de tempos em tempos para atacar a Terra. Só que como Nolan não podia ir, o Invencível iria ser mandado nessa missão e era para ele apenas dar uma boa surra e mandar o alienígena de volta. E aí já respondeu uma das maiores dúvidas que eu tinha, pois quando o Superman vai para o espaço, como é que ele faz para respirar? Como é que eu vou respirar no espaço? Essa é a parte legal. Não vai. Ao chegar lá, ele conheceu Allen, o Alien, de um olho só e era bem forte por sinal. E começaram a brigar e essa disputa foi parar na Lua e parecia ser uma luta sem sentido, sabe? Só que Allen disse que não inventou as regras e nem sabia que podiam conversar, já que o último cara de bigode só queria brigar. Então sentaram em uma pedra para conversar um pouco e ele explicou que visitava vários planetas para ver se eles tinham seres capazes de proteger o próprio planeta. E a Terra nunca saía do cronograma do programa. Só que esse mané entendeu terra, só que no programa se dizia derra com D de dado, descobrindo que tinha passado alguns anos estudando o planeta errado. Terra? Isso. Com T em vez de D? Isso. Burrice. Bom, pelo menos ficaram amigos e Allen precisava achar o planeta certo para estudar e Max ficou sem entender muito, mas pelo menos viu que a vista era maneira demais da Lua. Mas chega de enrolação, os Flexans chegaram na Terra novamente e agora com apenas 2 dias e a tecnologia extremamente avançada, muito mais preparados para a batalha sem o lance de fluxo do tempo. Com um número extremamente elevado de soldados, o general agora estava muito mais forte com uma baita armadura, dando uma surra no Invencível e dessa vez iria dominar a Terra com certeza. Mas bem na hora que ele iria matar Mark, ele apareceu. O herói mais forte da Terra, o Omni-Man, para passar o cerol fininho. Mas claro que os Flexans saíram correndo de medo para os seus portais para voltarem a estudar o tempo na sua casa. Só que dessa vez o Omni-Man queria parar com essa gracinha deles ficarem indo e voltando por esses portais. Entrou junto com o general indo direto para o planeta dos Flexans. E aí, meus amigos, é um tutorial de como extinguir uma raça inteira de alienígenas, começando com o general que só sobrou as entranhas na sua mão e daí pra frente foi só um deleite de destruição, ficando alguns meses no planeta destruindo tudo que podia até achar um dos cientistas que queria abrir o portal para poder fugir com sua família, mas foi o Omni-Man que passou por ele e ainda matou todos os que restaram. Voltando para a Terra, que só tinha passado para eles algumas horas, e lá recebeu a notícia da mídia que revelou que os Guardiões Globais estavam todos mortos. E olha que o demônio detetive tentou explicar para Cécio que talvez o assassino era justamente o Omni-Man, mas Cécio não acreditou e até queria que dobrassem a segurança da família do Nolan, pois poderiam estar em perigo. O assassino continua solto, Donald. Ele pode querer terminar o serviço. Depois que o mundo descobriu que os Guardiões Globais, a Liga da Justiça desse universo, estavam todos mortos, foi feito um memorial em homenagem aos heróis. E quem leu o texto foi justamente o Omni-Man, o único que sobreviveu a esse massacre, bem no estilo Homelander, dizendo que apesar da Terra ter perdido titãs, ele ainda estava lá, e com outros protegeriam o planeta. Já no enterro simbólico, ele também disse algumas palavras daqueles que o acolheram quando ele chegou na Terra, e depois do encerramento, Dark Blood, o detetive demônio, estava por ali, recolhendo pistas para saber o que realmente houve com os Guardiões Globais, insinuando a Nolan que achou muito estranho apenas ele ter sobrevivido. Mas o Omni-Man não gostava muito dele e se lembrasse de alguma coisa falaria com o demônio. Já Cecil, o líder da ADG, colocou o robô no comando dos novos Guardiões Globais, já que o Omni-Man nunca aceitou esse cargo e agora não sabiam se podiam confiar nele ou não. Tanto que quando chegaram em casa, ele já queria ter uma vida normal e voltar aos seus afazeres e treinar com seu filho Mark, mas ele não estava muito afim. E na casa à frente, a agência da ADG estava monitorando para saber se Nolan ou seu filho tinha envolvimento naqueles crimes. Já Mark, por sua vez, acabou criando coragem e ligou para Amber, a convidou para estudarem juntos e a garota topou sair com o nerd da escola. Já Eve Atômica chegou no quartel da Força Jovem e acabou descobrindo que o seu namorado estava traindo ela com a Duplicate, ficando chateada por ele ser um babaca total e por isso terminaram. E no dia seguinte seria o recrutamento dos novos Guardiões Globais e todos aqueles heróis passariam por um teste e se enfrentariam no campo de batalha. Eve Atômica não estava lá muito feliz, só que derrubou um grandão com muita facilidade. E assim os testes
testes continuaram e cada um tinha suas características e habilidades excepcionais. E assim que terminaram os testes, os novos integrantes foram selecionados. Seriam Sansão Negro, a Encolhedora, Duplicate, Rex Explosão, Eve Atômica e por fim a Garota Monstro, no qual o Rex ficou tirando sarro dela por ser uma criança. Mas não tem idade mínima pra isso aqui, não, é? Sei lá, você tá aqui. Não tem tamanho mínimo de pinto? Tipo, do jeito que fica se exibindo, parece que tá compensando alguma coisa. Só que ele aprendeu que a garota não era melhor que ele apenas nas piadas, mas também se transformava em uma versão feminina do Hulk bem forte, que além de Rex perder os dentes, levou uma baita surra. A garota só parou porque o Invencível deu um soco nela, só que ele acabou saindo como um imbecil por ali, por ter batido na garota e Rex nem queria sua ajuda. Porém, os novos Guardiões Globais já começaram a ser uma equipe meio rachada. Eve não queria ficar na mesma equipe que Rex e Duplicate, e Mark descobriu através dela que rolou uma traição de Rex com Eve. Já o robô tinha um desafio de liderar um grupo que não dava a mínima pra nada, e nem para as regras, e olha que tinha heróis que nem podia treinar, pois a Garota Monstro, toda vez que se transformava, parte da sua maldição fazia com que ela ficasse cada vez mais nova. Ela tinha a aparência de uma criança, mas já tinha mais de 24 anos, e nem mesmo ela botava muita fé no robô como líder. E vendo o fracasso no primeiro dia, ele estava lá, o Omni-Man, achando tudo aquilo ridículo. Mais tarde, Will deu uma ajudinha para Mark com aquele quarto todo bagunçado, já que ele iria receber Amber e teve até que jogar o lixo pela janela assim que ela chegou. Amber conheceu o quarto dele e viu que ele era bem nerd, mas mostrando interesse em Mark e queria curtir a tarde com ele, mas o telefone dele não parava de tocar. E depois que Amber foi ao banheiro, Cecil apareceu, dizendo que se ele queria ser um super, teria que aprender a ter responsabilidades, e nesse momento ele tinha uma missão para fazer. Iria em uma missão com Eve Atômica no Monte Rushmore, na Dakota do Norte. Então, no primeiro encontro que teve com Amber, ele teve que dar uma desculpa que precisava sair naquele momento. Então, junto com Eve, foram para lá e eles iriam enfrentar o Dr. Sísmico, que tinha o poder de luvas, na verdade pulseiras, que criavam terremotos, e ele estava ali para destruir o símbolo norte-americano. Porém, os heróis chegaram e Mark salvou os monumentos, e a missão dos dois agora era tirar as pulseiras daquele maluco. Porém, essas pulseiras eram extremamente poderosas, tanto que ele abriu crateras na terra com essa habilidade e forçou Mark a salvar uma família. Mas em resumo, Eve usou seus poderes e danificou as pulseiras do Dr. Sísmico, e esse maluco acabou caindo na cratera direto na lava e não queria ser salvo. Então Eve e Mark apenas se salvaram e deixaram o Dr. Sísmico, agora o esquentadinho, para trás. Porém, apesar do sucesso da missão, Mark tinha uma convidada que ficou esperando por ele uma hora, só que pelo menos ela ainda queria ficar com ele, e rolou um baita clima entre os dois. Já o Omni-Man conseguiu acabar com um Kaiju que ainda parecia estar vivo e ainda trouxe um pedaço do tentáculo para casa. Já Eve estava triste pelo seu relacionamento, e olha que o Rex até tentou do seu jeito chamar a atenção dela e pedir desculpas, mas Eve não queria voltar com ele e estava começando a gostar de Mark. Só que foi tarde demais, pois quando foi vê-lo na casa, ele já estava com outra garota. Porém, ela achou até maneiro ele ter uma namorada. Eu ia fazer o quê? Já na agência da ADG, onde os maiores criminosos meta-humanos ficam presos, era a hora do jantar. Mas parece que os gêmeos demolidores tinham um aliado do lado de fora e ajudou um deles a escapar. Ele bateu no guarda e usou sua digital para abrir tanto a sua cela quanto a do seu clone ou do seu original, que eles nunca sabem de verdade e sempre ficam brigando por esse motivo. Só que eles acabaram com os guardas e depois o aliado os enviou para o lado de fora. Só que ali tinha uma arma que podia matar os dois, então o original pegou o seu clone e usou como escudo para destruir a arma, dizendo que até sentiria saudade, mas sempre poderia fazer outro clone se precisasse. Mas quem estava por trás dessa fuga era o robô, e parece que era uma estratégia de Cecil para a agência. E naquela noite, Deb foi visitada pelo demônio, que estava atrás de pistas e queria saber o que ela sabia do seu marido. Se ele tinha contado algo para ela, já insinuando que Nolan era um assassino. Só que nesse momento Nolan apareceu e o demônio desapareceu. Ela não disse nada, apenas foi dormir, mas Nolan percebeu que alguém tinha entrado na sua casa. Complicou.
Ok, agora vamos para o deserto, onde Brian, o líder de uma seita, contratou homens para achar e escavar uma tumba. Porém, no túmulo que ele encontrou, dizia que era o seu mestre e usou sua tatuagem na mão para ressuscitar um ser milenar, uma múmia poderosa, chamada Kal-Hor, que na sequência consumiu Brian e ele ficou preso naquela tumba. Já Mark estava treinando com seu pai, voando no deserto, e depois foram para o topo do Monte Everest. Ali o seu pai contou o quanto os Viltronitas eram altruístas e que se chegasse a hora, ele teria que proteger o universo e Mark deveria seguir o seu legado. Já Deb conversou com Olga, que disse que a agência estava mentindo e enganando sobre quem era o assassino de todos os heróis e queria que ela vendesse sua casa. Então, mais tarde, ela pesquisou sobre Dark Blood, o detetive demônio, vendo que ele era odiado por muitos, mas sempre conseguia achar alguma coisa. Mas Nolan chegou com seu filho Mark e ele estava meio com pressa, pois tinha um encontro com Amber e estavam começando a se entender. Porém, Dark Blood começou a incomodar o Omni-Man, dizendo que se ele não parasse de atormentar a sua vida, o taxando como assassino, ele iria achar suas formas de acabar com o demônio. Já um dos gêmeos demolidores, por sua vez, mostrou como fazia suas cópias, já que era uma condição do seu DNA, e em breve seu irmão estaria vivo para ajudá-lo. Os Guardiões Globais conheceram seu QG, na verdade o antigo lar dos antigos Guardiões Globais, e Cecil deixou uma mancha de sangue para mostrar que aquele não era um trabalho fácil. Porém, o robô cada vez se mostrava mais enigmático, e dessa vez, depois que conversou com Rex, tirou uma amostra do seu sangue quando o encostou em seu ombro. Mark, apesar de estar em um momento legal com sua namorada Amber, ele foi convocado para uma missão. Já que a tarefa era para o Omni-Man, mas o seu pai não aceitou, ele iria no seu lugar. Seria uma missão em Marte, e o plano era tirar o Omni-Man da Terra para poder investigá-lo melhor, mas isso serviria para ver o potencial do Mark, se era realmente um garoto poderoso. O problema é que ele ficaria 2 semanas no planeta vermelho escoltando astronautas e teve que se despedir de Amber meio nas pressas, mas a garota iria esperá-lo por 2 semanas. Ele então pegou carona na nave e iria para Marte, e o seu pai não gostou, mas era a primeira missão dele fora do planeta e era para o garoto aprender a ter responsabilidades. E como o Omni-Man estava muito estressado e sua esposa preocupada, decidiu tirar uns dias de férias com ela. Já Mark chegou alguns dias depois em Marte e era apenas para ele vigiar e proteger os astronautas, que foi a primeira vez que humanos pisaram em Marte. Só que ele acabou caindo no sono e os astronautas foram capturados. Que merda! Enquanto isso, Nolan queria saber de Deb se ela confiava nele ou não. E sua esposa teve que dar a resposta mesmo com o dragão atacando Roma. Só que segundo Nolan, ele estava de férias e era para Cecil dar conta disso sozinho. Porém, o demônio detetive estava investigando sua casa enquanto isso, mas Cecil estava o esperando. E Dark Blood, o detetive demônio, foi preso. Já Mark foi atrás dos astronautas, descobrindo uma passagem debaixo da Terra. Porém, assim que abriu, saiu alguns aliens e o atacou. E esses aliens grotescos eram os Sequids, outra raça de parasita, e assim que Mark se livrou deles, entrou na base dos marcianos. E ali, entrando e investigando, foi surpreendido pelos verdadeiros marcianos, que ficaram surpresos que ele não tinha sido afetado pelos Sequids. Mark então foi levado até o Imperador, e lá os marcianos tinham feito os outros astronautas de refém. Mark explicou então que era um Viltronita e estava em uma missão que agora não era mais secreta, de proteger os astronautas, mas o Imperador explicou que eles não podiam sair daquele planeta, pois os Sequids era uma raça de parasita extremamente poderosa que dominavam todos os seres vivos de um planeta e mudava de forma e até destruiriam a Terra caso voltassem com eles. Então Mark teve uma ideia, já que os marcianos não iriam deixá-lo sair, saiu correndo mesmo assim. E virou uma perseguição maluca de marcianos atrás dos astronautas no meio do deserto, e ele levou os astronautas para a nave e até tentou lutar contra os marcianos. Mas eram muitos e ele não iria dar conta. O lance então foi ajudar a levantar a nave. Meteram o pé do planeta vermelho, só que mal sabiam que um dos Sequids tomou a forma de um dos astronautas e agora estava voltando com eles para a Terra. E o verdadeiro estava em Marte, dominado pelos Sequids, criando uma onda de parasitas em cima deles. Ok, Mark então e os astronautas chegaram à Terra mais cedo do que imaginavam, e de manhã ele já foi ver Amber, que ficou super feliz dele ter voltado
mencionado mais cedo e ainda dar para ela uma pedra de presente. Já Cecil levou o Darkblood para a agência da ADG e o lance lá é que ele seria exorcizado, já que ele tinha passado dos limites e muito perto da verdade, só que Cecil sabia que foi Nolan que tinha matado os Guardiões Globais e não queria que essa informação chegasse ao demônio e ele espalhasse por aí. Então, recuperando o ritual de exorcismo de Darkblood, seu assistente leu as palavras e as correntes vindas do inferno levou Darkblood de volta para casa. Segundo Cecil, era um problema a menos para se preocupar e Deb conseguiu vender a casa de Olga e o robô parecia servir a um ser e o sangue que ele recolheu era justamente para dar ao seu mestre. E por mais que Cecil tentou exorcizar Darkblood, parecia que sua presença ainda estava na casa de Nolan. Nossa. De volta na cidade de super-heróis e super-vilões, alguns traficantes foram surpreendidos pelo Titã, o cara de armadura de pedra que também é um mercenário. E como era a prova de balas, desceu o cacete muito bandido adolescente por ali. E depois de passar o recado para o chefe, tinha um ali que nem tinha idade para segurar uma arma e ele deixou viver. Enquanto isso, Mark Grayson enfrentava e vencia mais uma vez o canhão mortal, só que estava começando a incomodar sua namorada, com esses atrasos repentinos e uma desculpa pior que a outra. Já o Titã também desocupava casas no lance de dar golpe na seguradora, só que também tinha seus momentos de coração bom e deu dinheiro para aquela família que ele despejou arrumar outro lugar para morar. No final daquela tarde, Mark lutou com uma vilã que se chama a Karaki Rosna, sim, uma mulher que tem a cara de lobisomem, e também salvou uma família de ser esmagada em um prédio. Só que isso fez ele chegar atrasado no emprego e seu chefe queria descontar dos seus atrasos. Só que ele percebeu que já estava de saco cheio daquele emprego e pediu as contas. E de novo o Titã poupou um cara porque viu que ele era pai, mas mesmo assim queria a grana que ele devia. No outro dia de manhã, Nolan ensinava seu filho como tirar informações jogando o cientista louco de uma altura enorme e quando fosse a hora ele o salvaria. Só que essa missão aí foi mais um atraso, só que dessa vez para a escola e teria que ter uma conversinha com o diretor. Ok, agora depois de mais um roubo do Titã, agora de um chip de um laboratório importante, Titã levou até o Face Mecânica, um ciborgue que é chefão do crime nessa cidade e tem como guarda-costas o Isótopo, que depois desse serviço o Titã acreditava que tinha pagado sua dívida com Face Mecânica, mas o chefão do crime chantageou ele tanto por grana, tanto por saber onde a família dele vivia. E como ele era bom nesse lance de cobrar quem ele devia e também de conseguir coisas que ele precisava, nunca dispensaria o Titã, fora que teria que pagar a mesa de madeira italiana que ele quebrou na raiva. Nesse momento, Mark treinava com seu pai como salvar alguns países de um meteoro gigante, mas depois disso ele recebeu a ligação de Amber e mais uma vez chegou atrasado ao encontro com ela, que apesar de Mark até ser um namorado carinhoso e fazer as vontades dela, eram 3 meses que estavam juntos e nesse tempo eram só atrasos e justificativas estranhas e ela já estava ficando de saco cheio. O problema é que ele não podia contar quem ele era, então disse que iria melhorar para Amber. Já o Titã tinha uma família e trouxe sorvete para sua filha, só que ele disse para sua esposa Vanessa que ainda trabalhava para o chefão do crime e não era tão fácil sair quanto ela imaginava. Do lado de fora mostrou para sua filha que o Invencível era um herói bom, derrotando um vilão chamado o Elefante, e Deb, a mãe de Mark, achou no guarda-roupas o bloco de anotações do Darkblood, o demônio detetive. Ela deu uma disfarçada com Nolan, mas ficou no banheiro lendo as anotações, que começou a desconfiar que seu marido era um assassino. Eve Atômica teve uma discussão com seu pai e sua mãe, pois eles queriam que ela perdoasse o Rex pela traição e voltasse com ele, pois acreditava que aquele babaca era o único que conseguia protegê-la. Ela se irritou com a atitude dos seus pais e, como já estava de saco cheio daquela família, decidiu sair de casa. Samantha! Não deixe essa porta aberta! Ok, em mais um dia salvando a cidade, voando por aí, Mark viu uma mensagem do Titã querendo falar com ele em cima de um prédio. Mark achou que ele queria brigar pelo roubo do banco do outro dia, mas o Titã precisava da ajuda dele. Ele disse que não era um bandido, como ele imaginava, apenas devia muita grana para o verdadeiro bandido. O chefão do crime mais poderoso da cidade, o Face Mecânica, mafioso extremamente perigoso da cidade, e tudo que era errado estava ligado com
com ele, como o tráfico através de caminhões de lixo na cidade, em um lance de despejo de família para colocar fogo e dar golpe no seguro. Fora que ele tinha um capanga perigoso chamado Isótopo que o protegia o tempo todo. Então, apenas juntos conseguiriam acabar com ele, e vendo que o Titã tinha uma família e queria protegê-la, ficou na dúvida se iria ajudá-lo ou não. Já os novos Guardiões Globais eram um bando de desajeitados e egoístas, pois só estavam a fim de se aparecer nas lutas e nem aí para os civis. O único que se importava de verdade em salvar as pessoas era o Sansão Negro, e o clima só piorava entre os Guardiões Globais. Ok, no dia seguinte, Mark então decidiu ajudar o Titã a invadir o prédio do Face Mecânica, extremamente protegido por capangas. E o jeito era invadir aquele prédio aquela noite, e o Titã deu um jeito de despistar o Isótopo aquela noite, pagando a ele uma garota para ficar a noite inteira. Enquanto isso, um dos gêmeos demolidores terminava sua cópia perfeita, só que o procedimento que ele usava era duplicar exatamente sua consciência, justamente para o clone também achar que era o original. Já acordando e querendo brigar, mas nessa o robô estava ali. E apesar do clone atacar, o original sabia que ele estava ali para negociar. Já Deb deu um jeito de investigar o traje do seu marido, o mandando comprar coisas em alguns lugares do mundo. E foi assim que ela conseguiu descolar o uniforme cheio de sangue. E aí finalmente o Titã e o Invencível invadiram o prédio, derrubando tudo que é capanga. E assim que foram falar com Face Mecânica, ele estava muito tranquilão, pois o novo upgrade do chip que o Titã trouxe a ele abriu muito sua mente, e um dos poderes do Face Mecânica era justamente a probabilidade quântica, e sabia exatamente quando eles iriam traí-lo e tentar matá-lo. Então, como Face Mecânica não venceria eles na porrada, contratou um monte de vilão bizarro para lutar por ele, e contratou o Fornalha, o Mag Maníaco, o Crush, o Tirano das Tiras e a poderosa Besta Batalhadora. Que em resumo, o Titã e o Mark ganharam mesmo foi uma bela surra. E no momento que o Mag Maníaco estava quase matando o Titã, Mark se enfureceu em um ataque violento para cima dos vilões, só que mesmo assim foi surpreendido pela Besta Batalhadora. Aí a surra foi grande, pois realmente era um vilão poderoso, mas os Guardiões Globais chegaram e aí aquela típica luta de heróis contra vilões se tornou bastante sangrenta, pois a Besta Batalhadora não era desse planeta, e um vilão extremamente poderoso derrubou todos os heróis. E depois, dizendo que estava decepcionado com esse planeta, pois achou que teria alguém à sua altura, iria matar Mark apenas por misericórdia. Com isso, Sansão Negro tentou salvá-lo, mas sua arma falhou e Mark recebeu um ataque violento. Caracas. Na sequência foi pior para o Sansão. Além de ter sua mão quebrada, a besta quase o matou. A garota monstro tentou ir para cima dele, mas foi em vão. Ele acabou com sua versão Hulk com muita facilidade. E vendo que o Invencível, a garota monstro e Sansão estavam quase mortos, o grupo saiu em seu ataque de fúria, acabando com os outros vilões. Mas a besta achou todos patéticos e não iria lutar com insetos e voltou para o seu mundo. Porém, o Face Mecânica ficou sozinho e ganhou foi um soco na cara. Mark estava debilitado, quase em coma, e o Titã meteu o pé de lá. A garota monstro e o Sansão ainda pareciam estar vivos, e a notícia que Mark quase morreu se espalhou. Porém, tudo isso não se passava de um plano do Isótopo e o seu novo chefe, o Titã, pois juntos fizeram um esquema para o Titã assumir os negócios do Face Mecânica. Já o sangue de Mark era estudado, e parece que nada faziam as células morrerem, descobrindo talvez que até o Invencível poderia ser praticamente imortal, igual o seu pai. Nossa. Ok, numa noite dessas, um cara chamado Doug Cheston estava bebendo no meio do mar, saindo assustando 3 garotas, se gabando que seu pai era dono de uma farmacêutica e também daquela universidade. E se elas quisessem fazer o pé de meia, ele se tornaria o cara mais rico daquela cidade. Porém, elas dispensaram ele, só que ele foi surpreendido por algum maluco que o apagou, e depois que ele acordou, disse que ele serviria para uma experiência que mudaria o mundo. Só que como Doug não fechava a matraca, ele então arrancou suas cordas vocais. Já os 3 heróis feridos na batalha foram levados para o hospital, e a garota monstro só ficaria boa se usassem magia, segundo o robô. Já Sansão Negro tinha o seu próprio desfibrilador mágico, e assim conseguiu apenas voltar à vida. Já Mark passou por alguma cirurgia, só que os 3
três ficaram em coma e ele foi o único que acordou após 6 dias. E assim ele já estava bem. Já o Omni-Man estava forçando o Cecil a botar a culpa no demônio da morte dos Guardiões Globais. Mas ele ainda não tinha resolvido essa situação. Depois de se recuperar, Mark fez as pazes com Amber e como Will iria fazer uma visita para o seu namorado Rick, decidiram fazer uma viagem até lá. Seria a boa oportunidade de terem um momento juntos. E assim que chegaram lá, eles conheceram o Rick, o namorado de Will, um cara bem simpático por sinal, e eles ficariam no apartamento dele e o Rick até convidou eles a assistir uma aula juntos. E nessa aula experimental, eles conheceram um tal de Sinclair, um gênio da química e da física, mas só queria facilitar as coisas da forma mais errada possível, o típico vilão que acha que todo mundo é inferior a ele. Então foi o momento de curtir a viagem e Mark e Amber saíram para andar um pouco e ele até queria mostrar para ela que estava melhorando. Porém não demorou muito para as coisas ficarem perigosas por ali, pois apareceu um vilão saindo da Terra e esse era o Ray Animan, na verdade o Doug Cheston, meio ciborgue, meio humano, sem noção do que estava fazendo e começou a atacar as pessoas. Mark não podia mostrar que tinha poderes por causa de Amber, então ajudou a salvar as pessoas. Mas antes que o vilão pudesse atacar seu amigo Will, Mark deu um jeito de sair de fininho e aparecer como o invencível. Seu amigo já sacou na hora que era o Mark, então a luta começou. E apesar de Mark estar recuperado, o Ray Animan era forte e poderoso e Mark acabou quase levando foi outra surra. No entanto, ele conseguiu tirar sua máscara e com um reflexo ele viu a sua própria cara. Ele ficou tão confuso e percebeu também que estava sendo controlado e a criatura se matou para acabar com o lance de controle. Mark foi até o seu amigo para pedir para ele se acalmar e não contar para ninguém quem ele era, e na sequência que Mark reapareceu, Amber ficou muito brava com ele por ter o abandonado com aquele monstro e não acreditava mais no papo de recomeço e estava voltando super chateada para o apartamento. Porém estava na cara que era Sinclair que estava por trás disso tudo e já sabia quem seria sua próxima vítima. Clássico macho alfa. Já Deb foi atrás de informações com Art, que fez o uniforme de Nola, e analisando as manchas de sangue, pertenciam sim aos Guardiões Globais, e como o sangue mais antigo estava na luva do Omni-Man, presumiu que ele atacou primeiro, e foi ele que matou os Guardiões Globais. Ok, mas essa é uma informação de sigilo total, só que mal ela sabia que o seu marido estava a vigiando. Outro que estava com planos mirabolantes era o robô, querendo ajudar os clones a recuperar o corpo do seu mestre, porém os dois também queriam uma garantia. Já a Eve Atômica saiu em uma missão de criar o mundo perfeito e ajudar as pessoas, só que queria mesmo era viver no isolamento. Já Mark estava no drama de não poder contar para Amber que era um super e também fazer o seu amigo agitado ficar de bico fechado. O lance que Amber foi convidada para uma festa aquela noite e misteriosamente Rick foi sequestrado e deixou Will desesperado pedindo para Mark ajudar, só que ele iria atrás da sua namorada. Então Will foi atrás do seu namorado, que misteriosamente desapareceu dentro de um bueiro, e Mark, quando chegou na festa da faculdade, viu que Amber estava conversando com um cara e não teve coragem de chegar até lá, e assim Will ligou pedindo ajuda, que tinha sido sequestrado por algum robô. Na verdade eram os Reanimations que estavam mais fortes, e ele foi levado pelo gênio louco Sinclair, que também usaria ele como cobaia. Só que isso não se passava de um plano para atrair o Omni-Man para ele lutar contra os seus Reanimations, que estavam muito mais resistentes ao ataque dele, e também aos lances sentimentais, já que o robô que Mark tirou a máscara era justamente o Rick, que não se lembrava de nada. E de novo Mark estava levando uma baita surra, só que quando Will foi atacado, Rick voltou à consciência, retirou o chip programador de sua cabeça e com isso salvou não só o Invencível, mas também o Will, e os outros foram desativados. Só que Sinclair não conseguiu escapar, pois além de apanhar de Will, teve a sua mandíbula deslocada com o soco do Invencível. A agência fez a limpeza e os dois voltaram tristes para casa, Will pelo seu namorado que nunca mais seria o mesmo e Mark por Amber não falar mais com ele. Porém o drama mesmo ficou com Deb, pois assim que Nolan voltou de tomar umas cervejas com Art para pressionar um pouco, ela jogou na cara dele que sabia que ele tinha matado os Guardiões Globais e não estava nada contente com isso. Porém era o começo da ira total do Omni-Man. Meu Jesus amado. Deb
Grayson descobriu que o seu marido, o Omni-Man, foi responsável pela morte dos Guardiões Globais, a Liga da Justiça nesse mundo de heróis. No entanto, ele não quis explicar nada ou inventar uma história que foi manipulada ou coisa desse tipo, apenas pediu para ela confiar nele. Deb já estava cansada das suas mentiras e manipulações e pediu para ele sair da sua casa. Mas isso só fez Nolan, o Omni-Man, ficar ainda mais irritado, dizendo que iriam conversar depois e saiu destruindo o teto de casa. No entanto, ela não conseguiu falar com seu filho, o Invencível, pois ele estava sem o seu celular e ela estava sendo vigiada pela agência de super-heróis que iria levar ela, pois aquele lugar se tornou muito perigoso. Já Amber estava muito irritada com o Mark, que assim que chegaram de uma viagem bem frustrante, Mark tentou contar a ela que era um super-herói, até mostrando o seu uniforme e voando no seu quarto. Mas o lance nem era por isso, e sim ele ter mentido para ela e não contar a verdade para Amber. Então era para ele sair voando pela janela, pois ela nunca mais queria falar com ele. Já os novos Guardiões Globais estavam todos recuperados e de volta ativa, e o motivo de estarem felizes e motivados era porque a menina monstro se recuperou 100% e iriam até comemorar naquela manhã. Mas o único que estava com comportamentos estranhos era o robô. Na verdade, tudo foi explicado nesse episódio. Ele levou uma van até os Gêmeos Demolidores. E assim que abriram a porta, o robô na verdade sempre foi uma cópia, pois o seu mestre era quem controlava ele de verdade. E ele contratou os Gêmeos Demolidores, que estavam fazendo um corpo novo para ele, de um garoto, e precisava de alguns ajustes. E em troca do serviço, o robô daria a eles uma coleira controladora de qualquer super da agência, e ele só precisava fazer o seu clone humano funcionar. Já Mark chorava as mágoas com seu amigo por ter sido um amigo ruim e um péssimo namorado, e Deb descobriu que a agência estava o tempo todo vigiando as ações de Nolan, e até sabiam desde o começo que ele matou os Guardiões Globais. Mas só não contaram ainda, pois estavam atrás de alguém que pudesse enfrentá-lo, e o único até agora que conseguiria seria o Invencível. Eu só conheço uma pessoa que pode ser capaz de enfrentar o Nolan mano a mano e vencer. Você não pode. Cadê o Mark, Deb? Sei lá. O ser grotesco, na verdade, passou por uma mutação bizarra, mas se tornou um gênio da física e química. Então iria passar pela cópia de consciência, assim como os Gêmeos Demolidores, e ele explicou que só fez isso pois conheceu uma pessoa. Porém, talvez no processo sua antiga versão não sobrevivesse, e depois que a máquina quase explodiu, finalmente ele tinha um novo corpo, mas sua versão antiga acabou morrendo. Porém, agora ele era um gênio de 30 anos em um corpo de um adolescente, com uma forte ligação neural com seus outros robôs. O seu plano era fazer os Gêmeos Demolidores voltarem para a cadeia, usando todos os seus outros ciborgues, e até sua van se transformava em um robô gigante. Já o Omni-Man descobriu que estava cheio de agentes na sua casa, e ele matou todos de uma forma bastante violenta, como sempre fazia. E assim que descobriu que eles o vigiava bem na frente da sua casa, ele entrou e matou Donald Ferguson, que na sequência explodiu a casa como contenção, mas aquilo não causou nenhum arranhão no Omni-Man, que agora estava atrás do seu filho, que ele por sua vez, sem ter com quem conversar, foi pedir ajuda para a Eve Atômica. O robô agora adolescente lutava com os Gêmeos Demolidores, só que a agência emitiu um alerta e chamou todos os heróis para o QG, já que o Omni-Man poderia estar descontrolado, e assim que chegaram na agência, o robô disse o seu verdadeiro nome, Rudolph Connor, mas ele queria que o chamasse de Ruff. E era ele que estava controlando o líder robô remotamente, pois estava dentro de uma cápsula de sobrevivência o tempo todo. O único que ficou maluco de raiva foi o Rex, pois o sangue que ele colheu foi para ficar com a aparência dele. E Rex não gostou nadinha disso. Já Mark conheceu a nova casa da Eve Atômica, que preferia viver na mata do que na casa dos seus pais. E a agência de Super, sabendo que o Omni-Man estava indo atrás do seu filho, tentou usar sua arma de contenção de 400 milhões de dólares. Era uma arma na órbita da Terra que emitia um poderoso ataque elétrico. O problema é que isso só matou os pombos, pois Nolan estava vivo. E na sequência, com sua super velocidade, destruiu a arma que estava fora da atmosfera. Só para deixar a agência ainda mais preocupada com ele, e a menina monstro, depois de ouvir a história do robô, sabia que ele fez isso por ela, só que precisava de um tempo para processar tudo. Mas o verdadeiro problema nem era esse, e sim que o Omni-Man destruiu a arma mais poderosa da agência, e a Eve Atômica ficou preocupada com essa explosão, pois pessoas poderiam estar em perigo, e chamou Mark para ajudar, mesmo ele não querendo mais esse lance de ser herói. Já Cecil se teletransportou no caminho de Nolan e atirou nele para chamar sua
sua atenção e, claro, teria que usar sua habilidade de teletransporte para não morrer. E ele só estava ali para saber o porquê ele matou todos os heróis da Terra, mas Nolan não estava a fim de contar. Então ficou provocando o Omni-Man, dizendo que ele, além de ser um mentiroso, estava mentindo para sua esposa por mais de 20 anos e enganou o planeta inteiro que era um herói. Mas a verdade não se passava de um assassino. Nesse momento, ele voltou para a agência e enviou os Reanimations para lutar com ele, no lance de tentar ganhar um tempo contra o Omni-Man, mas não demorou muito, ele matou todos com muita facilidade e ainda deixou o recado para Cecil. Então ele teria que usar outra estratégia. Já os gêmeos demolidores pegaram o cadáver do Imortal e, colocando a cabeça dele no lugar, usariam a coleira para controlá-lo. E ele se chama Imortal por um motivo. Eu vou pegar a coleira. Já Cecil estava desesperado e mandou um dos monstros que Nolan teve dificuldade em derrotar, só que agora ainda mais turbinada e mais forte, que por enquanto a fera estava dando conta do Omni-Man, só que as coisas iriam ficar mais complicadas, pois como não conseguiram falar com o filho dele, Mark chegou na luta com a criatura gigantesca e queria ajudar o seu pai. Mal sabendo o que estava acontecendo, mas conseguiram falar com Eve e deram a ordem para ela voltar para o quartel-general, pois ali era extremamente perigoso. A fera estava conseguindo segurar tanto Mark quanto o Omni-Man, porém os gêmeos demolidores conseguiram reviver o Imortal, que nesse processo em sua consciência passou por eras e a última lembrança que ele tinha era do Omni-Man arrancando sua cabeça. Então assim que ele acordou, nem a coleira controladora serviu, pois em sua raiva ela se destruiu e queria buscar vingança contra o Omni-Man, que nesse momento estava em uma luta mortal contra a criatura, só que as coisas se complicaram ainda mais, pois o Imortal chegou nessa batalha indo pra cima do Omni-Man, dizendo pra ele que ele era um assassino e que os Guardiões Globais acreditavam nele e até confiavam, mas ele os traiu. Enquanto isso, Mark lutava com a criatura e tudo isso estava sendo transmitido pela TV e a internet e todos ficaram muito surpresos que o Imortal, morto há 8 meses atrás, estava vivo e lutando contra o Omni-Man. Porém, o Omni-Man se enfureceu e no momento que Mark conseguiu eletrocutar a fera, o Omni-Man aplicou um golpe violento no Imortal e furou o seu peito com um soco. E todos na TV e na internet ficaram surpresos, só que o Imortal ainda tentou furar seus olhos, mas Nolan o cortou no meio e agora Mark sabia que o seu pai era um assassino e as coisas iriam ficar ainda mais complicadas. Que loucura! Nesse primeiro momento, Mark acreditava que o seu pai estava sendo controlado e alguma coisa estava na cabeça dele, mas Nolan disse para parar que ele contaria a verdade, explicando que o seu planeta era perfeito sim, mais diferente do que ele contou, que entendendo a perfeição dos Viltronitas, eles mataram todos que eram os fracos e apenas os fortes sobreviveram. E eles então começaram a fazer isso pelo resto do universo, dominando planeta por planeta, e aqueles que tentavam resistir eram todos mortos. Fizeram isso por milhares de planetas e dominaram boa parte do universo, mas não tinha Viltronitas o suficiente para conquistar o resto do universo. Então precisavam de uma estratégia melhor e foi nessa que ele veio para a Terra, apenas para enfraquecer, matando todos os heróis que poderiam acabar com os Viltronitas, mas antes disso ele precisava passar um tempo e de confiança dos humanos e ninguém poderia saber o que ele veio fazer na Terra, dizendo a seu filho que agora tinha a chance de se tornar parte desse propósito maior e ele viveria por milhares de anos, e ele nem ligava muito para a mãe dele, pois para ele, Debbie era apenas um pet como um cachorro. Mas Mark amava sua mãe e também seu planeta, e ele não estava nem aí se iria viver por milhares de anos ou não, a Terra era sua casa e iria defendê-la. E aí queria lutar com seu pai e nesse momento a batalha entre os dois começou e claramente o Omni-Man era muito mais poderoso e Mark estava apanhando feio do seu pai. E os heróis da Terra sabiam que não podiam fazer nada e teriam que confiar no Invencível. A agência até mandou 2 caças para tentar ganhar tempo com o Omni-Man, porém ele destruiu um dos caças e o piloto foi ejetado. Mark o salvou, mas o Omni-Man apareceu na sequência e disse que a vida dele não servia de nada, matando o piloto na sua frente, dizendo ao seu filho que dali 50 anos ele morreria da mesma forma e tanto faz uma vida humana ou não, pois eles vivem muito pouco, já que eles poderiam viver por milhares de anos. E o Omni-Man deu um soco tão forte em Nolan que o seu filho foi enviado para a cidade e só com o impacto causou vários acidentes e mortes e até um prédio estava desmoronando. E Mark até tentou se esforçar
lutar para salvá-lo, mas não conseguiu, vendo todo o estrago que o seu pai estava fazendo. Nolan realmente não ligava nem mesmo para sua esposa. E o Invencível, em mais um ataque sem sucesso em cima do Omni-Man, Nolan o enviou para o metrô. Em uma das partes mais sangrentas desse episódio, agarrou seu filho contra um trem, e ali várias pessoas foram morrendo apenas com ele segurando o seu filho, dizendo que o ser humano era uma raça insignificante. E Mark até tentou dizer que ele não era assim, que até veio para a Terra como um Viltronita, mas por causa dele e da mãe dele, ele tinha mudado. Só que essas palavras eram tarde demais. O Omni-Man era realmente leal a Viltron, e mesmo Mark sendo forte, parecia que o Omni-Man era um deus que nem sentia dor. E agarrando seu filho, disse que agora ele aprenderia a verdadeira lição. Sua verdadeira educação vai começar agora. Os heróis não podiam lutar nessa batalha contra o Omni-Man, mas podiam salvar pessoas. Enquanto Mark era levado para o fundo do mar e depois para um pico de uma montanha alta, onde o seu pai sem piedade o fazia apanhar muito. Mark insistia que podia salvar a Terra, mesmo apanhando mais que bengala de cego. O Omni-Man disse que 17 anos para ele não era nada e ele sempre podia fazer outros filhos. Só que nesse momento lembrou de um breve momento de alegria com Mark e sua esposa, da primeira vez que Mark fez um Romy Run, e essa conquista eles comemoraram juntos. Essa lembrança fez ele desistir de matar o seu filho, mas se irritou com ele por Mark se importar com os seres humanos, seres tão insignificantes, pois ele viveria por milhares de anos até a Terra se resumir ao pó, e o que iria sobrar para ele depois de 500 anos. Mark então respondeu que ele ainda teria o seu pai e poderiam ficar juntos, e o Omni-Man não aguentou a pressão emocional e saiu do planeta. E depois disso, Mark foi resgatado pela agência de supers, e no noticiário contaram que a devastação causada pelo Omni-Man foi enorme, milhares de mortos, e os estragos demorariam semanas para serem limpos. O Omni-Man e o Invencível não foram mais vistos há 2 dias, e Mark acordou no hospital ao lado de sua mãe. E por enquanto a agência cuidaria da parte financeira dela e do alter ego do Omni-Man, matando Nolan, dizendo que foi um acidente. E assim algumas semanas se passaram e os Guardiões Globais continuaram seus treinamentos e a cidade foi reconstruída. Mark ainda estava no Pentágono se recuperando e algumas semanas depois ele acordou. Cecil precisava falar com ele e também de sua ajuda, mostrando a ele a parte secreta do Pentágono, onde estudavam armas poderosas e até estavam estudando o Imortal. Mas o que Cecil queria de Mark na verdade é que, como seu pai foi embora voando para bem longe e não mudou a trajetória, provavelmente ele não voltaria tão cedo para a Terra e ele teria que ser substituído, mas Mark não deu a resposta. Precisava ficar um pouco mais com sua mãe, que agora sozinhos em casa, ela estava muito triste. Amber foi ver Mark e na sequência seus amigos e aproveitaram para sair. E olha que ele até tentou conversar com seus amigos, mas todo mundo só se falava no que aconteceu. Só que Cecil ligou para ele e precisava da ajuda, pois um alienígena estava vindo para a Terra e estava chegando na órbita. Ele então o encontrou, descobrindo que era Allen o Alien, desesperado para contar que tinha um Viltronita na Terra, mas isso ele já sabia, inclusive de toda a dominação do universo, pois na verdade Allen o Alien também contou que eles fizeram isso no seu planeta e ele foi um dos poucos sobreviventes. E até estavam criando uma ordem para destruir os Viltronitas, e Mark, apesar de ser um Viltronita, iria ficar na Terra. Estava mais conformado apesar do seu pai ter ido embora. Ele teria muita coisa para fazer na Terra, tipo uma invasão alienígenas, vilões montando seu clãs e exército para buscar vingança, outros vilões extremamente perigosos que poderiam chegar na Terra e a agência se preparando para o pior. Mas claro, Mark ainda teria que terminar o ensino médio. Terminando assim a primeira temporada de O Invencível, série de 2021 da Amazon Prime, e esse ano vamos conferir o desenrolar na segunda temporada. Eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações. Valeu, é nóis.